eu quero levá-los a um raciocínio, para você entender onde a gente quer chegar. Nós sabemos que na nossa sociedade acontecem muitas coisas erradas. Algumas acontecem mais, outras acontecem menos. Por exemplo, o adultério é algo errado. E acontece, sim ou não? Há muitos adultérios. Homicídio, assassinato, também é algo errado, não é? O que você acha que acontece com mais frequência na nossa sociedade, no Brasil principalmente? Mais adultério ou mais homicídios? Tem mais gente, matando homicídio, ou você acredita que acontece mais traição de casamento? Traição, é claro. É muito mais comum acontecer traição do que acontecer homicídio. Mas a mesma Bíblia que fala não matarás, também fala não adulterarás. Por que para o adultério não existe tanta preocupação de não cometê-lo pela maioria das pessoas, como para o homicídio? Se os dois estão relacionados nos mandamentos, são pecados relacionados nos mandamentos: não matarás, não adulterarás. Por que tanta gente trai e menos gente mata? Você sabe responder? Sabe por quê? Biblicamente, os dois pecados estão nos mandamentos. Mas na lei dos homens, a punição para o adultério não é a mesma punição para o homicídio. Então as pessoas pensam muito mais antes de cometer um crime de homicídio, porque elas ligam o homicídio direto, já vem, eu mato, então ela já imagina que o futuro dela, há um risco muito grande, uma probabilidade muito grande dela ir para onde? Para a cadeia, para um lugar que a maioria das pessoas na nossa sociedade não quer nem fazer visita, quanto mais morar. Então a punição para o crime de homicídio faz com que as pessoas fiquem mais preocupadas em cometer isso. Agora, o adultério pode acabar com um casamento, pode provocar um processo, separou, a mulher vai pedir pensão, vai ter questão dos filhos, mas a pessoa sabe que não vai chegar ao ponto de ficar atrás das grades. Então, elas acabam relaxando, e para cometer o adultério, não, as pessoas nem pensam. Então isso está ligado à punição. Mas, se a gente deixar de lado a lei dos homens, e formos para a lei de Deus, então entendemos que homicídio, adultério, mágoa, e se fôssemos relacionar aqui todos os pecados possíveis e imagináveis, que na verdade são injustiças, porque eu sempre bato nessa tecla, é difícil você enumerar, você listar o que pode, o que não pode, o que é pecado, o que não é pecado. Se você quiser ter um parâmetro para saber se algo é pecado ou não, é só você reparar se aquilo é ou não uma injustiça. Tudo que é injustiça para com Deus e é injustiça para com o meu próximo, então isso caracteriza um pecado. E não existe pecado, pecadinho e pecadão. Existe pecado, a transgressão da vontade de Deus, da palavra de Deus, daquilo que Deus fala. Então, na verdade, as pessoas têm muito mais medo da lei dos homens do que da lei de Deus.
As pessoas têm medo de serem punidas pela lei dos homens, mas elas desdenham das leis de Deus. Mas qual é a punição? A gente sabe que o homicida, ele, de acordo com o homicídio que ele comete, então ele é enquadrado na lei dos homens, e ele pode ficar 10 anos, ele pode ficar 12 anos, ele pode ficar 20 anos, depende do crime que ele cometeu, ele vai para a cadeia. Mas, biblicamente falando, qual é a punição para o pecado? A punição para o pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, é o inferno. Porque aquele que morre em Jesus, ainda que morra, viverá. Mas aquele que morre sem o Senhor Jesus e morre no pecado, então ele vai direto para onde, gente? Para o inferno. E é disso que eu quero falar com vocês agora. Inferno. Uma palavra conhecida pela maioria das pessoas, muitas vezes usada até para descrever situações dessa vida. Às vezes a pessoa está vivendo uma tempestade e ela, como força de expressão, abre a boca para dizer assim: oh, que inferno de vida! Minha vida está um inferno. Oh, fulano fez da minha vida um inferno. Mas no fundo, quem dera o inferno fosse a pior vida do ser humano aqui nessa terra. Na verdade, não há nada, absolutamente nada que se compare ao inferno. E a Bíblia, em algumas passagens, descreve fala não apenas sobre a existência do inferno, como chega a falar sobre o local, a localização do inferno. E o diabo, ele sabe que a partir do momento que uma pessoa se convence da existência do inferno e do risco que ela corre para ir para lá, então ela está a um passo da sua conversão. Não há como você se converter, não há como a pessoa se converter sem primeiro ela ter a certeza absoluta da existência do inferno. É como no mundo aí fora. Dizem que no Brasil, e isso eu concordo, as pessoas cometem muitos crimes por causa da frouxidão da lei. Embora exista lei, mas a gente sabe que ela é frouxa. E as pessoas, por causa disso, não tem bandido que diz: eu vou amanhã, mês que vem, eu estou na rua. Então existe uma impunidade. Por que as pessoas aí fora vivem uma vida à vontade, fazem o que dá na telha, fazem o que a carne pede, atendem aos apelos do próprio coração, como se tudo fosse normal? Porque no fundo, elas não acreditam na existência do quê? Do inferno. E o diabo trabalha para que elas não acreditem. Quando se diz que o diabo é o pai da mentira, uma das mentiras é essa: todos são filhos de Deus. Então, se você acredita que todos são filhos de Deus, logo você não vai acreditar que morrendo alguém possa ir para o inferno. Essas são as mentiras. Ou alguém diz assim: que inferno? Inferno é aqui mesmo. Quem já ouviu alguém falar isso? Inferno é aqui mesmo. Aqui se faz. Olha outro ditado, essa é outra mentira do aqui se faz, aqui se paga. Isso é contrário à Bíblia. Isso é antibíblico. Então, desde pequenininhos, nós aprendemos com os nossos pais a associarmos a morte ao céu. Eu me lembro ainda pequeno, quando eu ia num velório de alguém que morria lá perto da gente, então chegava lá para ver o defunto com a pontinha do pé no caixão. Mãe, o que foi?
filhinho, ele foi para o Papai do Céu. Todo velório que eu fui, estava todo mundo tinha ido para o Papai do Céu. Todos. Eu não lembro de um que não foi para o Papai do Céu. Você lembra? Pode ser o velório do camarada que morreu trocando tiro com a polícia, tem alguém abraçando a mamãe, o papai. Está em bom lugar, está melhor do que a gente. Chora não. Está melhor do que nós. Todo velório a gente aprende a associar a morte ao céu. Existem filmes, existem novelas, o diabo usa a própria arte para associar essa coisa de céu. Morre artista, morre todo mundo que morre. Os artistas pensam, fulano agora está lá, olhando por nós. Né? A impressão que dá é que está Lúcifer e os demônios sozinhos no inferno. Não vai ninguém para lá. Ninguém vai para o inferno. E Jesus disse que o céu é tomado por esforço, que a porta que conduz à salvação é estreita e poucos entram por ela. Mas a porta que conduz à perdição é larga e muitos entram por ela. Sim ou não? Então, o inferno existe. E quem fala do inferno é a Bíblia, mas você vê que a religiosidade cega as pessoas de tal modo que tem gente que diz assim, eu só creio em Deus. Eu só creio em Deus, eu não creio em negócio de demônio não. Eu só creio em Jesus. Mas como é que crê em Jesus se Jesus falou do inferno? Como é que alguém pode dizer que crê em Jesus e diz que não crê no inferno, se Jesus é que fala do inferno? Como tem gente que diz, eu creio na palavra de Deus, eu creio na Bíblia, esse negócio de demônio, de inferno, não acredito nisso não. Mas como que o ser humano sabe que existe inferno e existe demônio, se não pela informação que a Bíblia passa? Então as pessoas são incoerentes e contraditórias, porque elas dizem, eu creio em Deus, mas não creio na palavra de Deus. Vamos aqui, Deuteronômio capítulo 32, versículo 22. Deuteronômio 32, 22 diz assim, porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até ao mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua colheita, e abrasará os fundamentos dos montes. Abrasará os fundamentos dos montes. Você vê que a natureza, ela dá sinais. E a ciência acaba que inconscientemente assinando embaixo disso. Eu estava pesquisando, por exemplo, acredita-se, porque não há como não existe nenhuma pesquisa que possa conferir isso com precisão, não há como. Com toda a tecnologia, a ciência ainda não conseguiu chegar a isso. Mas estima-se, acredita-se, por aquilo que já se estudou, que o núcleo da Terra chegue a 6.000 graus Celsius. 6.000 graus Celsius. Ou seja, seria equivalente à superfície do Sol. Então, o núcleo da Terra, ele, segundo eles, acreditam, não sabem se realmente é isso. Aqui fala, nesse versículo de Deuteronômio, o final dele diz, e consumirá a terra com a sua colheita. Você vê que na mesma passagem fala de inferno, fala de terra e fala de fundamentos dos montes. Você já ouviu falar em montes que cospem fogo? Larvas de fogo? Como é que se chama esses montes? Vulcões. E quando um entra em erupção, meu amigo, perna para que te quero.
não tem tecnologia, avião não decola, nada sai do chão. A coisa quando há um tempo atrás, um cuspiu fogo lá para o lado da Europa, os aeroportos fecharam, a fumaça invadiu o espaço aéreo, não tinha como passar avião. De onde vem aquele fogo? E quando vem é fogo, ninguém pode chegar perto, é insuportável. Agora você imagina o que existe lá no centro da terra. Alguém pode dizer, bispo, o senhor está querendo dizer que o inferno é no centro da terra? Biblicamente falando, sim. Diz assim, Salmo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Então, está escrito, não é talvez, a Bíblia está afirmando os ímpios, ou seja, aqueles que vivem na impiedade, aqueles que vivem no pecado por opção, que escolheram viver a sua própria vontade e não fazem caso de Deus. Então aqui diz que serão lançados no inferno. No livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 24, diz assim, para o entendido, em outra versão bíblica fala para o sábio, o caminho da vida leva para onde? Para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Então não sou eu que estou falando, é a Bíblia. O céu é para cima, o inferno é para baixo. Então, para o sábio, para o entendido, a pessoa, você vê que a conversão, pessoal, é uma questão de inteligência. Se você vive uma vida disciplinada, se você escolhe os juízos de Deus, obedecer, andar correto, você está sendo sábio. Significa dizer que você é uma pessoa inteligente, sábia. Para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Então entendemos que o inferno está para baixo, mas lá no núcleo da terra não tem como o homem chegar, senão eles já teriam chegado. Então, eu creio que não precisa a gente fazer aqui uma faculdade de teologia para descobrir ou para interpretar esse versículo que está mais do que claro, com todas as letras. Para o entendido, vírgula, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Para o sábio, o temor do Senhor é o princípio da inteligência ou da sabedoria. Em outras palavras, quem escolhe a indisciplina é o quê? No popular. É burro. Me desculpa falar assim. Já que o princípio, para o sábio tem o caminho da vida para cima, então para o desentendido. Vamos falar assim, com classe. Né? O burro tem o inferno para baixo. Embaixo. Você sabe que Jesus morreu na sexta-feira, numa sexta-feira, foi crucificado, sepultado. E só voltou ao corpo quando? No domingo. Mas Jesus não deixou de existir na sexta e voltou a existir no domingo. Ele ficou fora do corpo. Onde ele foi entre a sexta e o domingo da ressurreição? Ele foi ao inferno, como diz em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, diz assim, ó. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a quem? A Deus. Então, o justo, que é Ele, padeceu por nós que somos
e injustos. Para nos levar para quem? A intenção dele é nos levar a Deus. O que eu preciso? Eu preciso aceitá-lo. Mortificado, na verdade, na carne, quer dizer, ele estava morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e fez o quê? E pregou aos espíritos em prisão. Então, nesse período em que ele esteve morto na carne, o corpo dele estava lá dentro da sepultura, mortificado na carne, mas vivo no espírito, ele foi ao inferno e pregou aos espíritos em prisão. Que espíritos em prisão? Aqueles, porque Jesus, quando veio para morrer na cruz, ele veio para salvar a humanidade passada, presente e futura. Passada, desde Noé, todos aqueles que viveram na impiedade. Então Jesus foi ao inferno, porque senão o sacrifício de Jesus só teria efeito para quem nascesse a partir dele. Ou seja, será que a salvação é só para quem nasceu de 2000 anos para cá? E a humanidade passada? Então ele foi lá para dar oportunidade aos que estavam, para que não houvesse nele injustiça, ele salvaria. Ele ofereceu salvação para a humanidade passada, desde Adão, presente nos dias dele, e futura que somos nós, e todos quantos vierem ainda. Então ele foi lá e pregou, Jesus foi ao inferno. Aí você pega essa passagem de Pedro que diz que Jesus foi ao inferno e pregou aos espíritos em prisão, e você junta ela com Mateus 12:40. Quando Jesus falou para os fariseus: pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração. De onde? Então, se a gente juntar isso aí, a gente entende que o inferno é onde? No coração da terra. Jesus foi lá. Nos dias de Moisés, os rebeldes, aqueles que se rebelaram contra Moisés, a Bíblia diz que a terra se abriu e eles desceram vivos ao inferno. Então a terra abriu e eles foram para baixo. O inferno existe. E se você é aquela pessoa que se policia de determinados erros, porque você sabe da lei dos homens que reserva punição para aquilo, mas por outro lado, você não se guarda daquilo que a lei de Deus fala, então é porque você no fundo, não está acreditando no inferno. Não há como uma pessoa se converter sem primeiro ela entender, ter a visão dela aberta para o inferno. O diabo quer esconder isso da sociedade. O inferno é aqui mesmo, aqui se faz, aqui se paga, etc, etc, etc. Ele trabalha para fazer as pessoas associarem morte ao céu. Todo mundo que morre vai para o céu. Não, o inferno existe, é real. E quem não tem Jesus como seu Salvador, vai para o inferno. E ele ainda não é o fim, porque lá em Apocalipse diz que no final do juízo, no juízo final, o inferno será lançado dentro do lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Tem um hino muito lindo que a gente canta, hino da igreja, que diz o título do hino, Conversão. Oh, quão cego andei e perdido vaguei. Conhece, não conhece? E tem um trecho da letra que diz: mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Ou seja, a conversão é isso aí. É quando você vê que você está perdido, que você vai para o inferno, você corre para Jesus e se esconde nele. Se não houver
O bispo Macedo fala que no início da conversão dele, ele diz que ele ficou desesperado, porque ele disse que ele não queria ir para o inferno. Ele testemunha isso. Não queria. Existem encontra dois polos aí. Eu não quero ir para o inferno e eu quero ir para o céu. Mas o inferno é uma realidade. Não existe nenhum problema, nenhuma punição. A pessoa passa por alguma situação, ela diz, que inferno que eu estou vendo. Ela não sabe o que está falando. Não existe nenhuma dor, nada. As pessoas que estão no inferno agora, elas estão sentindo dor. O corpo delas não mais. Porque o que sente dor não é o corpo, o que sente dor é a alma. Quem morreu, o corpo está lá no cemitério, não sente mais nada, a carne já era, mas a alma está sentindo dor. Quando você sente, se passar uma faca aqui e cortar, você vai sentir dor. Não é a carne que está sentindo dor, é a alma. Não, bispo, é a carne, não, porque o ser humano se guia pelo que ele vê. Passa a faca no defunto para ver se ele grita. Ele não sente nada, acabou, o corpo não sente nada. Agora a alma está gemendo no inferno. É um incêndio constante. A gente tem aí tantos exemplos. Quem já teve algum tipo, por menor que seja, de queimadura? Levanta a mão, faz assim. É horrível, é ou não é? Você já queimou o dedo no fogão? Meu Deus do céu. É horrível. E você passa creme dental, e bota o dedo debaixo da torneira, e às vezes parece que até piora. Sim ou não? E olha, você não vê a hora de passar, e é o dedo que está aqui, é só o dedinho. Imagine você inteiro em chamas, 24 horas por dia, eternamente. Imagine um incêndio, a pessoa dentro de um incêndio não morre, e não acaba, e o fogo não se extingue, como diz lá, o fogo não se apaga, e o fogo não consome, não acaba. É isso aí que é o inferno.